Existe uma regra estoica que destrói completamente o apego, o medo e a dependência emocional. Quando você entende isso, nunca mais olha para a sua vida da mesma forma. Você está apegado a coisas às quais não deveria estar apegado. Seu trabalho, seu relacionamento, sua reputação, seus bens, seu conforto. E esse apego está criando todo o seu medo e dor emocional. Você tem medo de perder o que tem. Você depende de coisas externas para ter uma sensação de segurança e felicidade. E enquanto isso for verdade, você nunca será realmente livre. Os estoicos tinham uma regra simples que corta tudo isso pela raiz. Ela se chama dicotomia do controle e é o conceito mais poderoso para eliminar o sofrimento que a filosofia já produziu. Então, o que é a dicotomia do controle? É simples. Tudo na vida se encaixa em uma de duas categorias: coisas que você controla e coisas que você não controla. Só isso. E aqui está a regra. Você só deve se preocupar com aquilo que realmente controla. Todo o resto você aceita como é, sem apego, medo ou dependência emocional. Epicteto, que criou esse conceito, dizia que ele é o fundamento de toda tranquilidade e poder. Ele ensinava que as pessoas sofrem porque tentam controlar coisas que não podem controlar e ignoram as coisas que podem. Elas se preocupam com resultados que não podem garantir. Se estressam com a opinião dos outros que não podem mudar. Têm medo de eventos que não podem evitar. E ao fazerem toda essa preocupação inútil, negligenciam a única área onde realmente têm poder: seus próprios pensamentos e escolhas. Deixe-me explicar o que você realmente controla. Você controla seus pensamentos. Você controla suas interpretações dos acontecimentos. Você controla suas escolhas e ações. Você controla seu esforço. Só isso. Essa é a lista completa. Tudo o mais, literalmente tudo o mais no universo, está fora do seu controle. E a maioria das pessoas passa a vida inteira se estressando com coisas da segunda categoria, enquanto ignora a primeira. Vamos falar primeiro sobre apego. Você está apegado ao seu relacionamento. Aquela pessoa te faz feliz, te dá segurança, te valida. Então você passa a ter medo de perdê-la. Você se torna carente, compromete quem você é para mantê-la por perto. Tolera comportamentos que não deveria tolerar. Todo o seu estado emocional passa a depender de ela estar ou não satisfeita com você. Isso não é amor, isso é apego. E o apego sempre cria sofrimento. A abordagem estoica é completamente diferente. Você pode amar alguém profundamente sem estar apegado a essa pessoa. Como? Reconhecendo que você não controla se ela fica ou vai embora. Você não controla os sentimentos ou escolhas dela. Você não controla o futuro do relacionamento. Tudo o que você controla é como você se apresenta no relacionamento agora. Suas escolhas, seu comportamento, sua integridade. Quando você entende isso, o medo se dissolve. Se o relacionamento acabar, você vai lidar com isso porque sabe que é capaz de ficar bem sem ele. Se a pessoa mudar ou for embora, você não desmorona, porque sua felicidade não depende dela ficar. Você aprecia o que tem enquanto tem, mas não fica agarrado desesperadamente. Paradoxalmente, isso torna o relacionamento mais saudável, porque você não traz carência e medo para dentro dele. Marco Aurélio praticava isso em tudo na vida. Ele tinha riqueza, poder, família e status, mas constantemente se lembrava de que todas essas coisas eram temporárias. Ele escreveu que tudo o que você vê em breve desaparecerá, e aqueles que testemunham esse desaparecimento também desaparecerão. Ele não estava sendo mórbido, estava praticando o desapego. Ao lembrar que tudo é temporário e está fora de seu controle, ele desfrutava dessas coisas sem ser escravizado por elas. Agora vamos falar sobre medo. Do que você tem medo?
Provavelmente de perder algo ao qual está apegado, perder seu emprego, perder sua saúde, perder seu dinheiro, perder sua reputação, perder pessoas de quem você gosta. Todo o seu medo vem do apego a coisas que você não controla, porque se você realmente aceitasse que não controla essas coisas, do que teria medo? Epicteto tinha um aluno que estava ansioso com uma viagem que faria. O aluno ficava preocupado com naufrágios, ladrões e tudo o que poderia dar errado. Epicteto disse que ele estava sofrendo desnecessariamente. A viagem ainda nem tinha acontecido. Os perigos que ele imaginava talvez nunca ocorressem. E mesmo que ocorressem, se preocupar agora não os impediria. Toda essa preocupação só estava tornando o presente miserável por causa de eventos em um futuro que ainda não existe. Isso é a maior parte do seu medo. Sofrer agora por coisas que talvez te façam sofrer depois. Você vive a dor duas vezes, uma agora na imaginação e possivelmente outra na realidade, se isso sequer acontecer. Os estoicos diziam que isso é insano. Por que escolher sofrer duas vezes quando talvez você precise sofrer apenas uma vez, ou talvez nem isso? Veja como eliminar esse medo usando a dicotomia do controle. Pergunte a si mesmo o que você realmente controla na situação que teme. Você não controla se vai conseguir o emprego, mas controla o quanto se prepara para a entrevista. Você não controla se vai ficar doente, mas controla seus hábitos de saúde. Você não controla o que as pessoas pensam de você, mas controla seu caráter e comportamento. Concentre toda a sua energia no que você controla e aceite todo o resto como fora do seu poder. Quando você faz isso, o medo perde a força. Você não tem mais medo dos resultados porque reconhece que resultados não dependem de você. Você fez o que estava sob seu controle e isso é suficiente. O que acontecer depois, você lidará quando acontecer. Isso não é ser passivo ou fatalista. É ser racional sobre onde o seu poder realmente está. Agora vamos falar sobre dependência emocional. Você depende de validação externa para se sentir bem consigo mesmo. Precisa que as pessoas gostem de você, aprovem você, pensem bem de você. Então, seu estado emocional oscila constantemente com base nas reações dos outros. Alguém te elogia e você se sente ótimo. Alguém te critica e você se sente péssimo. Você vira um fantoche e todo mundo puxa as cordas. Os estoicos diriam que você entregou seu poder. Você tornou seu estado interno dependente de fatores externos que não controla. Sêneca escreveu que, se você deseja ser amado, ame a si mesmo. Ele queria dizer que seu valor precisa vir de dentro, não dos outros. Você precisa se validar com base nos seus próprios valores e esforços, não com base no reconhecimento alheio. Isso é difícil, porque somos criaturas sociais e naturalmente nos importamos com o que os outros pensam. Mas há uma diferença entre considerar a opinião dos outros e depender dela. Você pode ouvir feedback sem precisar de aprovação. Pode apreciar elogios sem depender deles. Pode lidar com críticas sem ser destruído por elas. A diferença está em entender que a opinião dos outros está fora do seu controle. Então você não a torna a base do seu valor pessoal. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo, e a opinião das pessoas sobre ele realmente importava por razões práticas. Ainda assim, ele escrevia lembretes para si mesmo para não se importar com elogios ou críticas. Ele dizia que, se alguém pode te melhorar com uma crítica, seja grato. Se não pode, a opinião dessa pessoa é irrelevante. Ele se avaliava pelos próprios padrões, não pelos julgamentos alheios. Agora vem algo muito prático. Você está apegado ao conforto. Precisa que as coisas sejam fáceis, agradáveis, convenientes. Quando não são, você sofre, reclama, fica frustrado, seu dia é arruinado porque algo desconfortável aconteceu.
Isso é apego ao conforto e isso te torna extremamente frágil. A dicotomia do controle mostra que você não controla se a vida será confortável. Você não controla trânsito, clima, o comportamento dos outros, problemas técnicos ou os milhares de inconvenientes diários. Mas você controla como reage ao desconforto. Controla se deixa isso arruinar seu humor. Controla se vê isso como um problema ou apenas como um evento neutro. Epicteto ensinava seus alunos a praticar desconforto deliberadamente, dormir no chão às vezes, ficar um dia sem comer, tomar banho frio em vez de quente. Não porque sofrer seja bom, mas porque isso treina você a não se apegar ao conforto. Quando você não é apegado ao conforto, o desconforto não pode te controlar. Você se torna resiliente. Consegue lidar com o que vier, porque não depende de tudo ser agradável. Agora vamos falar sobre apego a resultados. Você está trabalhando em direção a um objetivo. Investiu tempo, energia, dinheiro e emoção para alcançá-lo. E agora está apegado a ter sucesso. Sua felicidade depende de conseguir o resultado desejado. Isso cria uma pressão e ansiedade enormes, porque você não controla resultados. Você controla seu esforço, mas o sucesso depende de fatores além de você. A solução estoica é se apegar ao processo, não ao resultado. Você controla seu esforço, controla aparecer, controla fazer o seu melhor. É nisso que seu foco deve estar. O resultado será o que tiver de ser, baseado em incontáveis fatores fora do seu controle. Se você fez tudo o que estava ao seu alcance, você teve sucesso independentemente do resultado. Isso não é baixar o padrão. É reconhecer onde seu poder realmente está. Marco Aurélio aplicava isso a tudo. Lutava guerras, sabendo que podia perder. Tomava decisões sabendo que poderiam não dar certo. Amava pessoas sabendo que elas morreriam. Mas não ficava paralisado por essas possibilidades porque não estava apegado a resultados específicos. Estava apegado aos seus princípios e ao seu esforço, desde que agisse com sabedoria, justiça, coragem e disciplina. Ele tinha sucesso no que podia controlar. Veja o que acontece quando você realmente internaliza a dicotomia do controle. Seus apegos se dissolvem. Você ainda se importa com as coisas, ainda ama pessoas, ainda busca objetivos, mas não se agarra desesperadamente a eles. Não é controlado pelo medo de perdê-los. Você aprecia o que tem enquanto tem. E ficaria bem se perdesse, porque sabe que seu bem-estar não depende de circunstâncias externas. Seus medos desaparecem, não porque coisas ruins não acontecerão, mas porque você reconhece que se preocupar com elas é inútil. Você não pode evitar a maioria do que teme. Só pode controlar sua preparação e sua resposta. Então você se prepara quando pode e aceita todo o resto. Isso gera uma confiança calma que a maioria das pessoas nunca experimenta. Sua dependência emocional termina. Você deixa de precisar de validação, aprovação ou reações específicas dos outros. Deixa de precisar que a vida seja confortável. Deixa de precisar que os resultados saiam do seu jeito. Você se torna internamente estável, independentemente das circunstâncias externas. Isso é o que os estoicos chamavam de invencibilidade. Não que nada de ruim aconteça com você, mas que nada externo possa perturbar sua paz interior, porque você deixou de depender de coisas externas para essa paz. Epicteto dizia que a liberdade é o único objetivo digno na vida. E liberdade verdadeira significa não ser controlado por nada fora de você. Nem pelos seus medos, nem pelos seus apegos, nem por outras pessoas, nem pelas circunstâncias. A dicotomia do controle é o caminho para essa liberdade. Isso não é apenas filosofia, é uma ferramenta prática que você pode usar agora. Da próxima vez que estiver estressado, ansioso ou chateado, faça uma pergunta. Isso com que estou estressado está sob meu controle? Se sim,
haja sobre isso. Se não, preocupar-se é inútil. Solte. Aceite. Direcione sua energia para outro lugar. Da próxima vez que se sentir apegado a algo e com medo de perdê-lo, lembre-se de que você nunca controlou se o manteria. Você pode apreciar, desfrutar e cuidar, mas não controlar sua permanência. Então, ame sem se agarrar. Valorize sem se tornar escravo. Da próxima vez que precisar de algo de alguém, validação, aprovação ou uma reação específica, perceba isso. Lembre-se de que a resposta da outra pessoa está fora do seu controle. Você controla suas ações e seu caráter. É daí que vem o seu valor, não da opinião dela. Essa prática leva tempo. Os estoicos trabalharam nisso a vida inteira. Marco Aurélio foi imperador por quase 20 anos e ainda precisava se lembrar diariamente desses princípios. Mas cada vez que você aplica a dicotomia do controle, você fica um pouco mais livre, um pouco menos apegado, um pouco menos medroso, um pouco menos dependente de coisas fora de você. O objetivo não é parar de se importar com tudo. O objetivo é se importar sem ser controlado, amar sem apego, buscar objetivos sem ser destruído se não alcançá-los, viver plenamente sem ser escravizado pelo medo da perda. Foi isso que os estoicos alcançaram com essa única regra simples. E ela está disponível para você agora, se estiver disposto a praticá-la.